Bomba, bomba. Glenn Greenwald, aquele da Vaza Jato, do Intercept, voltou e voltou com tudo. Ele recebeu documentos sigilosos da Polícia Federal da Operação Spoofing. Operação Spoofing é aquela que investiga o hacker Walter Delgatti Neto, que foi quem conseguiu as mensagens do Moro, do Dallagnol, e foi quem entregou aquelas mensagens para Vaza Jato. Aí depois que aquelas mensagens foram ao ar, fizeram operação Spoofing, que prendeu o hacker e algumas pessoas no entorno dele, e aí começou uma perseguição. O Glenn Greenwald conseguiu acesso aos documentos que mostram que o delegado lavajatista, amiguinho do Sérgio Moro, Luiz Flávio Zampronha é o nome desse delegado, ele perseguiu e ele estava tentando criar um factoide ligando o Palocci, o Lula e o PT ao hacker Walter Delgatti Neto, dizendo que foram eles quem pagaram o hacker para fazer alguma coisa e para invadir os celulares do Moro, e aquelas mensagens, na verdade, eram todas adulteradas e tudo mais. O plano deles era soltar isso na véspera da eleição do ano que vem para tentar fazer algum dano à imagem do PT. Só que agora o Glenn Greenwald conseguiu isso tudo e jogou tudo no ventilador, toda a trama de Sérgio Moro, dos lavajatistas, junto com os bolsonaristas, para tentar ferrar o PT. Olha, tem uma coisa, o Glenn Greenwald ele não tá mais no Intercept, essas matérias vão sair todas na Carta Capital, saiu a primeira hoje. Eu vou falar aqui de tudo isso porque, tem muita coisa errada, dá pra ver que a Polícia Federal está completamente aparelhada pelo bolsonarismo e dá pra ver, fica claríssimo, como o modus operandi do bolsonarismo é o mesmo modus operandi da Lava Jato e como eles se entrelaçam. O fascismo é o mesmo, só muda quem é quem. Sérgio Moro é um fascista que prendeu o Lula e Bolsonaro é o fascista que virou presidente graças ao fascista Sérgio Moro. Eu vou explicar aqui tudo, todas as denúncias, porque olha, vai explodir sua cabeça a perseguição que estão fazendo. Mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Eu sou. Você é? Então inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo. Olha, é 1 segundo e é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Não paga nada, é só clicar no botão inscrever. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, ou às vezes fica aqui, ou aqui tem um botão que às vezes é o logo do Plantão Brasil, ou às vezes é o botão inscrever, ou aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui. Clicando nele, acontece uma coisa maravilhosa, que é o algoritmo do YouTube, é o sistema do YouTube, a parte que você não vê do YouTube. O sistema do YouTube vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube. Por quê? Porque o YouTube começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante do YouTube, porque as pessoas estão se inscrevendo no canal de dentro desse vídeo. Assim, o YouTube mostra o vídeo para mais gente na página inicial, gente que não é inscrita, e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque eu sei, você sabe, que tanto Bolsonaro como o Sérgio Moro sempre trabalharam com base em mentiras, ou em delação sem prova, delação falsa, ou em fake news. Então vamos levar a verdade? Inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Glenn Greenwald, e no final do vídeo eu vou mostrar aqui um trecho do nosso carro de som que rodou, essa aqui é a cidade de Florianópolis, denunciando os crimes do Bolsonaro lá em Florianópolis. Quem quiser apoiar nossas ações, a gente está rodando com carro de som em pelo menos 10 cidades por semana. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e deixo as minhas outras redes sociais. Agora, sem mais delongas, Glenn Greenwald e as mensagens da Operação Spoofing. Olha só, vamos lá um pouquinho de contexto. O hacker Walter Delgatti Neto, que aquele é o hacker da Vaza Jato, ele invadiu os celulares de Moro, Dallagnol, tudo mais, pegou aquelas mensagens e mandou para o Intercept. O Intercept tornou aquelas mensagens públicas e aí ficamos sabendo com provas, com mensagens do Telegram, de tudo que a gente já sabia pelos fatos, que era que a Lava Jato estava perseguindo o Lula e que queriam prender o Lula para tirá-lo da eleição. Depois, ficamos sabendo de muito mais, ficamos sabendo da ligação da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ficamos sabendo que o Sérgio Moro foi treinado pelo FBI, ficamos sabendo de muitas coisas, dos encontros secretos do Dallagnol e dos procuradores da Lava Jato com o FBI, com a CIA e tudo mais. Ok. O que acontece? Logo que saiu a Vaza Jato, o Sérgio Moro fez uma operação da Polícia Federal, ele pediu essa investigação de ofício. Então, quando um bolsonarista diz, olha, o STF abriu um inquérito das fake news de ofício, isso não pode. Pois bem, a Operação Spoofing, que prendeu o Walter Delgatti Neto, também foi aberta de ofício, viu? Pelo então ministro Sérgio Moro. E ele abriu aquela operação como ministro, ele não abriu como vítima, não, ele abriu como ministro Sérgio Moro. Eu estou abrindo aqui para investigar. Tá. Aí o Sérgio Moro ali deu o maior tiro no pé que poderia dar um ser humano, que foi, ele prendeu o hacker e ele apreendeu todas as mensagens. Aí o Sérgio Moro tentou destruir as mensagens e o ministro do STF, Lewandowski, falou, não vou destruir. Por isso depois vimos muito mais coisas que a própria Vaza Jato não tinha tido acesso e depois a defesa do Lula começou a protocolar no STF, tivemos acesso a muito mais coisas. Ok,
A Operação Spoofing prendeu o Walter Delgatti Neto e prendeu mais algumas pessoas. A partir dali, documentos sigilosos que vazaram só hoje mostraram algumas coisas. Primeiro, eles foram todos torturados psicologicamente para delatar alguém do PT. Primeiro, tentaram que eles delatassem o Glenn Greenwald ou a Manuela Dávila. Por que a Manuela Dávila? Porque foi a Manuela Dávila o último contato que o Walter Delgatti Neto conseguiu conversar antes dele falar com o Glenn Greenwald. Foi ela quem passou para o hacker o telefone do Glenn. Ele teve uma conversa, o Walter, com a Manuela Dávila, ele falou, olha, eu tenho aqui algumas coisas da Lava Jato e tudo mais. E a Manuela Dávila falou, tem aqui um jornalista que pode publicar, mas eu não vou comprar isso, não tem nada com isso. A própria Manu, ela deu o celular dela para a Polícia Federal, e isso foi comprovado que ela era inocente. E aí, a Polícia Federal começou a tentar fazer com que os hackers delatassem o Glenn. Chegou um momento em que eles começaram a prender pessoas que não tinham nada a ver com a Operação Spoofing. E começaram a falar para essas pessoas, olha, eu tinha um dos rapazes que foram presos, falaram para ele que se você não delatar quem a gente quer, a gente vai começar a ir atrás dos seus familiares e vai começar a indiciá-los por lavagem de dinheiro. No caso, esse rapaz, os pais dele tinham um restaurante, e ele usava sempre o cartão de crédito do restaurante para fazer compras e tudo mais. Aí falaram, a gente vai acabar com o negócio da sua família, vocês vão ficar pobres, vocês vão se ferrar. Só para você ter ideia do terrorismo psicológico que fazia com pessoas inocentes. Tinha gente que não tinha nada a ver com o Walter Delgatti Neto, simplesmente era amigo dele, não sabia de nada ou de quase nada, e ficou preso. Ficaram presos muito tempo, tá? Aí chegaram a colocar um grampo na cela desses rapazes para ver se eles conversavam, e durante as conversas eles conseguiam alguma coisa contra eles. Para você ver, colocar grampo na cela é ilegal, só a Lava Jato fazia isso. Esse delegado Luiz Flávio Zampronha, ele era o delegado do caso do Mensalão. Ele é o cara que tentou prender vários petistas sem provas. Quer dizer, desde 2005, esse cara tá sendo um fascista tentando prender as pessoas sem provas. Ele foi, desde 2002, ele fez vários cursos com o FBI e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O modus operandi é o mesmo. Esses vagabundos são treinados nos Estados Unidos para dar golpe no Brasil. É isso. Cara lava-jatista assim com o Sérgio Moro. Tá, foi escolhido a dedo para o caso da Operação Spoofing e ele vazava a operação toda para o Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro falou, não, ele me deixa a par da operação. Não pode o delegado deixar o ministro da Justiça, que também era vítima no caso da invasão, não pode o delegado deixá-lo a par da operação se a operação é sigilosa, é crime, tanto de um quanto do outro. Mas Sérgio Moro falava abertamente, crente da impunidade. Tá, é o que acontece, esse delegado colocou até grampo, o grampo durou exatamente 4 horas e meia, porque fizeram tão mal feito, os lavajatistas são tão incompetentes, que bolsonaristas, que esse cara virou bolsonarista, foi promovido no governo Bolsonaro, já chegamos lá. Aí, que os hackers lá estavam na cela, na prisão, eles descobriram o grampo, arrancaram o grampo, pronto, durou 4 horas e meia, palhaçada. Aí, olha só, como é que isso chega no PT? Começaram a ver quem estudava na mesma universidade do Walter Delgatti Neto. E aí acharam uma menina chamada Luana. Essa menina estudava na universidade do Walter Delgatti Neto. Não tem nada que ligue dizendo que os dois eram amigos ou alguma coisa assim. E ela era ex-namorada, não é nem namorada, ex-namorada de um ex-secretário de quando o Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto no ano de 2001. Vamos voltar aqui no tempo. Em 2001, o Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto. E as prefeituras têm secretarias. Secretarias é como se fosse um ministério. Você tem o Paulo Guedes, é ministro da Economia. Você tem o Pazuello, foi ministro da Saúde. Num município, você tem o secretário das Finanças ou da Economia, tem o secretário de Saúde, que é como se fosse um ministério. O Palocci, em 2001, foi prefeito e tinha um dos secretários, um dos 20 secretários lá dele. Depois, 20 anos depois, quase, em 2019... o filho desse secretário do Palocci, que não tem mais ligação nenhuma com o Palocci, namorou essa menina que estudava na mesma universidade do Walter Delgatti. Quer dizer, olha a ligação que eles fizeram, voltaram 20 anos para pegar a ex-namorada do filho do conhecido de não sei quem. Tá. Chamaram a menina para depor, a menina não tinha nada para falar, eles não tinham ligação nenhuma, aprenderam, fizeram busca e apreensão na casa da menina, aprenderam os celulares dela, não acharam nenhuma ligação, ela jamais conversou com o Palocci, eles não têm disso nem de que ela tenha conversado com o Palocci, ou de que o pai dela conversou com o Palocci nos últimos anos, mas eles começaram a usar isso para ligar
o Walter Delgatti Neto ao Palocci e ao PT. Por quê? Porque a Polícia Federal não quer provas. Mas, Thiago, jamais vão provar, eles vão perdendo o processo. Exato, eles não querem ganhar o processo. Eles não querem condenar o Palocci. Não, o que eles querem é o quê? Lançar isso em véspera de eleição, e esse era o plano dele, os documentos provam isso, para tentar bater no PT em véspera de eleição para ver se consegue alguma coisa. É isso. Eles não precisam ganhar num tribunal jurídico, eles querem ganhar no tribunal da opinião pública. A Lava Jato sempre foi isso, é ganhar no tribunal da opinião pública. Não precisa de provas. E outra, quanto mais cabeluda for a denúncia, ou seja, quanto mais complicada for de entender, melhor. E esse delegado, o Luiz Flávio Sampronha, ele fez isso no caso do Mensalão. O Mensalão, pô, eu tenho amigos que eram juristas, jurista, eu tô falando, cara que advogado, formado com OAB, que trabalha dia e noite com um jurista, eu falava, pô, e os caras acreditavam no Mensalão, eu falava, pô, o que foi o Mensalão? Aí me vira um cara, advogado respeitado, e falava, Thiago, foi compra de votos, todo mundo sabe que estavam comprando voto. Comprou voto para qual votação, meu amigo? Ah, alguma votação lá, foi em 2005, eu não lembro. Até hoje, 90% das pessoas acham que o Mensalão foi compra de voto. Por quê? Porque esse delegado, na época do Mensalão, ele começou a fazer denúncias tão estranhas, mirabolantes, que as pessoas acreditavam. Ninguém entende até hoje que o Mensalão tinha sido um esquema de caixa 2 que não envolvia nem dinheiro público. Só para que você saiba, era dinheiro da Visa. É Visa, aquela cartão de crédito, Visa, Mastercard, Visa. A Visa tinha uma companhia chamada VisaNet, que patrocinava eventos dos Correios. Os eventos não aconteciam, pegavam o dinheiro da Visa. Era isso. Dinheiro não era nem público. Só para que você tenha ideia. Virou o maior esquema de corrupção da história. Inventaram que tinha compra de voto. Não tinha. O Lula tinha maioria no Congresso. Não tinha nenhum projeto importante. Compra de voto é o Bolsolão. Aí sim envolve bilhões de dinheiro público. Só para que você saiba que é um cara que foi treinado nos Estados Unidos, o delegado, e que ele já é especialista em fazer isso. Fazer denúncias que não tem base em nada e que são tão complicadas que exatamente quanto mais complicado, mais fácil para a grande mídia mentir. Exatamente isso que ele queria fazer. Usar isso em véspera de eleição. Só tem uma outra coisa. O Palocci fez a delação dele e rompeu com o PT em 2017. Foi quando o Palocci fez uma delação para o Moro, uma delação combinada, em que o Palocci ganhou 30 milhões da Lava Jato. Quer dizer, 30 milhões que o Palocci tinha foram lavados pela Lava Jato, ele ganhou 30 milhões. Por 30 milhões, o cara que está preso, imagina um cara rico que está preso, o cara delata até a mãe, se precisar. Até a mãe dele ele delatava. Delatou lá, falou que o Sérgio Moro queria, não tinha prova nenhuma, e o Sérgio Moro usou a delação do Palocci também em véspera de eleição para ferrar o Haddad. Lembra disso? Pois bem, o Palocci rompeu com o PT em 2017. A Vaza Jatos começou em 2019. O Walter Delgatti Neto, ele invadiu os celulares do Moro e do Deltan Dallagnol em 2019. Como é que o Palocci ia, 2 anos depois, ele não falar mais com ninguém no PT quer nem escutar o nome do Palocci, como é que o Palocci ia pagar alguém para hackear o Sérgio Moro para salvar o PT? Não faz nem sentido, mas para eles não precisa fazer, porque são mentirosos, são vagabundos da pior espécie. Só para que você consiga ver o tamanho de onde estão chegando. O escândalo chegou em tal ponto que um dos presos da Operação Spoofing, um dos que foram presos junto com o Walter Delgatti, ele chegou a assinar um papel em branco e deu para os procuradores, falando assim, escreve aí o que você quiser, já tem minha assinatura, eu vou embora, não quero mais. Vou embora assim, vou voltar para minha cela, não vou mais ficar aqui porque vocês querem que eu fale o que vocês querem que eu fale. Então tá aqui, o papel em branco, escreva o que você bem entender. Porque não dá, assim não dá. Chegou nesse nível. É o tanto que eles queriam direcionar delações premiadas. Um deles, um chamado Eliezer, ele delatou, ele falou exatamente o que os policiais queriam. Aí, a partir de então, começaram a falar, tem aqui uma testemunha que liga o Walter Delgatti a essa Luana, que namorou o filho do secretário do Palocci lá em 2001, e isso liga ao PT ao Lula. Só para que você tenha ideia de como é que tá. E o Glenn Greenwald vazou hoje documentos que provam tudo isso. Essa é só a primeira das matérias. Teremos mais reportagens sobre isso, porque, olha, é como a Vaza Jato começou, e aí depois foi aumentando, a gente chegou até nas ligações desse pessoal e ficou claríssimo que o golpe que foi dado no Brasil, que ainda está em curso, o golpe foi no povo, não foi no PT, o golpe foi financiado, foi todo tramado pelos Estados Unidos. Só para que a gente saiba onde a gente está pisando. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som na parte sul de Florianópolis, denunciando os crimes do Bolsonaro. Esse delegado, só para finalizar, fechar com chave de ouro aqui, esse delegado foi promovido esse ano, ele é chefe do DICOR na Polícia Federal, que é o Departamento de Combate ao Crime Organizado. Só para que você saiba, o atual chefe da PF, o Paulo Maiorino,
que foi indicado pelo ministro Anderson Torres, aquele que é assim, bandidão junto com o Ricardo Salles, ele promoveu esse delegado aí. Só para que você saiba, como Bolsonaro e Sérgio Moro, é o mesmo modus operandi. Aqui, ó, carro de som. Tá aqui um vídeo, tem outro aqui, ó. Amanhã vamos rodar em outra cidade lá perto de Florianópolis. Já fechamos 4 cidades perto de São Paulo e estamos fechando cidades em Goiás também essa semana. E no Centro-Oeste vamos continuar indo para cima desses malditos. E dia 7 faremos adesivaço fora Bolsonaro em Goiânia. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as outras redes sociais para você também seguir nas outras redes. Vamos continuar indo para cima desses malditos. Olha só o que eles continuam tramando. Falou!